Eu vou convidar vocês para fazer uma oração nesse momento, né? Vamos concentrar toda a nossa energia, principalmente no amor, né? Porque se a gente é um canal, a gente tem que ser um canal limpo. E a gente só é um canal limpo quando a gente coloca amor, porque somos muito imperfeitos, né? A gente está muito distante da perfeição. Então, o máximo que a gente pode conseguir é o amor. Então, que nesse momento, a gente se coloca como instrumento da paz universal. Pedimos a toda a divindade que venha ao nosso socorro, ao socorro de cada um que está aqui, com paz, com amor, com equilíbrio. Que os mestres reikianos possam nos orientar, nos guiar, e eu me coloco como canal nesse momento, para que seja feito um trabalho de conscientização, de harmonia, de cura, de bênçãos, né? Que cada um possa receber uma energia muito boa, que possa ser muito bem-vindo, que encontre aqui tudo aquilo que vocês vierem buscar. Ok? Namastê. Namastê significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, né? Porque Deus está aqui dentro. Vou começar pedindo a energia da sala, tá? Pra gente ver como que nós estamos hoje, né? Se a gente está bem equilibrado, zen, ou se a gente está muito desarmonizado, como é que está nosso emocional, como é que está nossa energia, tá? Então eu vou medir a energia da sala toda. Cada um vai estar incluído aqui. A 25% só, né? Então pode ter muita gente com depressão, com problemas de saúde, dor de cotovelo, solidão, tristeza profunda, né? Desânimo, cansaço, desilusão, frustração, né? Perdido, sem saber para onde que vai. Quando nós chegamos aqui, deu sono. Deu sono, né? Então, nós que somos reikianos, eu vou pedir minhas amigas para ajudar. Vamos enviar um reiki, né? Para essa sala, tá? Para todos que aqui estão, vocês recebam por caridade. Cada um pensa naquilo que está precisando. Respire fundo. Relaxe os ombros. Respirei fundo. Isso. Pode abrir os olhos. Alguém sentiu alguma coisa? Tudo bem? Todo mundo bem?
juntos, se a gente está bom aluno, né? Com 2 minutos e meio e a ajuda de 3 reikianos, nós conseguimos ir para 90%. Claro, com a ajuda de cada um, né? Vibrando no amor. Tá vendo? Como é que não é tão difícil assim a gente alcançar um resultado bom? Então, quando a gente vibra no amor, é muito mais fácil e muito mais leve, né? O amor faz maravilhas, porque através do amor e da compreensão, a gente vai tirando o peso que a gente carrega, né? Às vezes a gente fica tão assim tenso e tão concentrado na dor, que a gente cuida dela direitinho. Ela cresce forte, linda, né? Porque a gente vai alimentando a nossa dor. Seja ela física, emocional, mental ou espiritual. Né? Às vezes a gente fica preso num pensamento fulminante, não sai dele de jeito nenhum. Então, fica preocupado com o problema do filho, do marido, do vizinho, do colega e esquece o que cabe a mim, qual que é o meu problema, né? E fica alimentando o problema dos outros. Olha que bacana, como se a gente não tivesse muitos para se preocupar, para cuidar, né? A gente sai catando o problema dos outros. E, gente, quando a gente tem uma dificuldade ou um problema, a gente tem que pensar qual que é a solução e correr atrás. Simples, né? Como diz o Cláudio, fácil, não é? Deveria ser, mas a gente gosta de complicar, né? A gente tem o hábito de complicar. E a gente pode desfazer esse hábito com muito amor. Começar a colocar amor nas coisas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Reiki. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper. Eu sou mestre em Reiki pelo sistema Usui, né, de cura natural. Tá? Minha mestra é Beatriz Marsola, que também foi formada nesse método. Teve uma pós-graduação na Índia, uma pessoa muito especial, uma médium maravilhosa. E ela é diretora lá da SER, quem não conhece, né? É um centro espírita lá na região de Venda Nova. Tá? Uma pessoa de muita luz, muito amor. Quando o reikiano está concentrado, ele pode emanar uma luz assim. Bom, né? O que é o reiki? O reiki é uma palavra de origem japonesa, né? Dividida em 2 sílabas. O reiki significa energia universal e o ki, a energia vital. Então, é a energia que vem do universo, se junta com a nossa energia vital, né? E a gente faz o canal que vibra o reiki. É muito bom. O ki, ou ti, ou chi, né? Cada um pronuncia de um jeito aqui no Ocidente. Ele é encontrado em várias culturas com nomes diferentes, né? Então na China é o Ki, o Chi, o Prana na Índia, o Ka no Egito. Na Bíblia ele vem como o Espírito Santo, né? Tem o, eu não sei se fala o Gon, pelo Dr. Reich, e Pneu Mingri. O Reiki, antes de mais nada, é um estado de ser, né? Eu sou o Reiki, por quê? Se ele lida com a minha energia vital, eu também faço parte dele, né? Quando a pessoa se dirige ao mestre para aprender o Reiki, na verdade ele é passado de um para o outro, né? O
Porque você pode ter a sabedoria, mas você tem que adquirir o poder de curar, né? Ele está se preparando para uma iniciação. Então, o reiki é uma terapia que é necessária uma iniciação para uma abertura do canal vibratório que atuará na expansão da consciência, o que significa aumentar a energia física, emocional, mental e espiritual, expandindo o campo da aura. Então, tem gente que dá curso de reiki até pela internet, né? Eu questionei isso muito com o Cláudio se funcionava. Eu, Margarete, acredito que não funciona da mesma forma, né? Por quê? Não é como um passe, né? A iniciação não é como um passe que você pode dar à distância. A iniciação precisa que o mestre abra o canal da pessoa para ela receber energia reiki. A energia reiki, ela tem um nível de vibração e é muito sutil, muito fina. Então tem a energia do passe, a energia do reiki, como outras terapias, e isso precisa ser passado de uma pessoa para outra, essa abertura desse canal, né? Então quem é reikiano, já passou por isso, sabe como que funciona, e a gente sente na hora essa abertura acontecer. Então o primeiro nível de reiki, que a gente chama de reiki 1, funciona como uma iniciação. Não se preocupem, o que acontece? Energia é energia. Não significa que a energia é ruim nem boa, ela é energia. E às vezes uma energia, mesmo que boa, pode ser muito forte para o momento que a gente está. Sabe quando a gente tem uma gripe, está sarando da gripe, meia convalescente, que você sai no sol de meio-dia e dá aquele negócio assim? Você passa mal com aquele sol? Significa que o sol é ruim? Não. Significa que ele está forte e a gente está fraco. Então a energia que passou aqui foi muito grande. Né? Vocês viram o tanto que aumentou. A gente foi de 25% para 90% em 2 minutos e meio. Às vezes a pessoa está abalada emocionalmente ou fisicamente fraca, para ela dá um choque energético, mesmo a energia sendo boa, né? Então isso aí é muito comum. O que cabe a nós é aprender como lidar com isso, vindo na aula de quinta-feira. Ah, que bacana. A aula de quinta-feira a gente aprende isso. Como lidar com a energia, como detectar a energia, quem que é essa energia, de onde que ela vem, ela é boa, ela não é boa, o que eu faço com ela, como que eu vou agir, como que eu vou lidar. É nossa aula de quinta-feira, tá? O reiki também é uma técnica de cura através de conversão de padrões energéticos. Então, se a pessoa está doente, qual que é o padrão energético dela? Baixo, né? Às vezes muito negativo. Água, dor, tristeza, né? Então a gente vai trabalhar esse padrão vibratório da pessoa. Amplifica a frequência vibratória da energia ou desacelera. Então às vezes a pessoa que está acelerada demais também está doente, né? Ou apática demais. Não é isso? Então a pessoa que estiver aplicando o reiki, o reikiano, vai identificar o que a pessoa está precisando. E mesmo quando a gente não tem noção, a energia é inteligente. Se você não tiver nenhuma noção, ficar perdido na hora, você canaliza com amor, a energia vai lá e resolve o problema. Olha que coisa boa. Reiki por si só é um mantra, né? A gente faz muita meditação com o reiki, tanto com símbolos, né, quanto com a palavra reiki. A simples pronúncia, entoada em forma de evocação, como nos mantras em geral, faz com que a energia se manifeste. Uma vez no curso, uma pessoa me perguntou como que ela fazia para conectar o reiki. Aí eu perguntei para ela como que ela fazia para desconectar. Porque não tem como. Mas quando a gente quer chamar a energia mais forte, quer intencionar a energia reiki, basta você entoar a palavra e manifestar os símbolos, né? Geralmente o reikiano desenha o símbolo no ar, nas mãos, né? Assim, ou no paciente, ou simplesmente mentaliza. Cada nível de reiki, que são hoje em dia 5 níveis, tem os símbolos sagrados, né? Que a gente aprende com o mestre que estiver iniciando a gente, e a gente aplica esses símbolos sagrados durante o tratamento. É muito bacana. Já teve um estudo sobre isso,
de um estudioso, esqueci o nome agora, que ele pegou um papel, tirou a foto químia, um papel em branco, depois pediu um reikiano para desenhar com o dedo o símbolo, cada um dos símbolos do reiki, e foi fotografando. Então ele fotografou a aura de cada símbolo. É muito lindo. Então provou, né, que realmente funciona a vibração do símbolo. Então, é com imposição de mãos. Alguns terapeutas colocam a mão no paciente, outros ficam a uma certa distância, tá? Aí vai depender da pessoa. O reiki não é uma religião, não é uma crença, é uma forma de terapia baseada na canalização da energia universal. Através da imposição de mãos, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio energético vital de quem a recebe e, assim, restaurar o estado de equilíbrio natural, podendo eliminar doenças e promover a saúde e a cura. Lembrando que todo tratamento, 30% da energia fica no reikiano. Olha que coisa boa! Então, toda vez que eu vou canalizar o reiki para algum paciente, 30% da energia fica para mim. Isso é muito bom, né? Porque vai também repor a energia do reikiano, já que o reikiano não gasta a própria energia vital. A gente se coloca como um canal, né, da energia universal. Ela vem, passa por nós e vai para o paciente. É muito, muito bom. Para se tornar um reikiano, a pessoa precisa passar por uma iniciação feita por um mestre de reiki. Essa iniciação é feita pela imposição das mãos em forma de concha, né? Visualizando os símbolos secretos entrando no corpo da pessoa. Por que esses símbolos são secretos? Isso é uma tradição muito antiga, né? Já que vem do Japão e o pessoal tinha esse costume para também não ser usado levianamente. Apesar de que os símbolos do reiki e a energia reiki nunca vai poder ser usado para o mal. E mesmo que a pessoa intencione, né, uma maldade, não vai funcionar, porque a energia é ativada com amor. Pelo contrário, vai limpando o coração dessa pessoa e a mente dela. Quanto mais ela mentalizar, vai ajudá-la. Ela vai dar um tiro no pé. Então não tem como usar a energia reiki como uma coisa negativa, porque é uma energia de muito amor. Às vezes no curso a gente ouve, né, umas perguntas assim, mas não tem como. Só da pessoa canalizar a energia, ela já está canalizando amor. Então vai acabar limpando ela. E às vezes as pessoas ficam muito deslumbradas com a energia reiki, né? Já teve um caso de uma moça que saiu assim, na rua, dando reiki para todo mundo, é muito engraçado. Mas a gente tem que usar o bom senso, né? Acontece, às vezes você está no ônibus ou na rua e vê uma pessoa muito necessitada, mas não vai ser o momento, né? Então, é sempre o bom senso que a gente tem que usar em todas as coisas que a gente faz. São exemplos de luz quando a gente mentaliza o reiki. Olha que coisa boa. Esse aqui é o símbolo do reiki, tá? É o reiki escrito em japonês, né? História do reiki. O senhor Mikao Usui, que é esse aqui, foi o precursor do reiki. Ele foi que redescobriu o reiki, que na verdade é muito, muito mais antigo do que isso. Ele foi usado por civilizações bem antigas, dizem que foi usado por Buda, né? Mas se perdeu com o tempo. As guerras e com essa questão dos símbolos serem muito secretos, antigamente, no começo, você fazia uma iniciação de reiki e os discípulos tinham que decorar os símbolos, que são japoneses. Então, depois eles queimavam todos os papéis no final da iniciação e tinham que guardar de cabeça, pensa, ia passando de um para o outro. Então, né, com o tempo, com as guerras e com a morte de muitos mestres, se perdeu no tempo o reiki. Ficou alguns anos aí, a humanidade ficou com esse ensinamento perdido. E o Mikao Usui, ele, ao final do século XIX, ele era presidente de uma pequena universidade cristã no Japão. Olha o contrassenso. Em Kyoto, né, na cidade de Kyoto. Ele era um ministro cristão também. Essa história que eu vou contar para vocês é a história mais popular. Existem muitas. Vocês vão procurar na internet e vão achar 1 milhão de histórias.
Essa é a mais popular e é o que hoje em dia vem sendo contado aqui no Ocidente com mais força, né? Que eu aprendi. Ele era também um ministro cristão. Ele estava no último ano de uma turma lá e tinha um aluno daqueles bons questionadores que começou a questionar se ele realmente acreditava na Bíblia. E ele disse que sim, que ele acreditava. E o menino começou a questionar: mas você acredita que Jesus andava sobre as águas? Ele disse sim. Você acreditava que ele curava? Sim. Aí o aluno falou com ele: ué, mas o senhor tem uma vivência, o senhor já é idoso, o senhor se baseia nas suas experiências. Nós somos jovens, como é que nós vamos acreditar nisso? Baseado em quê? Né? Os orientais são muito questionadores. E aí ele não soube responder, ele não soube dar uma resposta, sim, científica, concreta. O que aconteceu? No outro dia ele pediu demissão e foi correr atrás da resposta. Como Jesus curava? Qual era o sistema que ele usava? Como que ele fazia? Ele punha a mão e aí? O que acontecia? Então ele foi correr atrás desses ensinamentos, né? Foi isso que acontece. Aí o que ele fez? Renunciou ao seu posto de presidente da universidade, foi para os Estados Unidos, na Califórnia, Chicago, onde se doutorou nas escrituras sagradas. Para o primeiro intento dele para conseguir descobrir como que Jesus curava. E os discípulos, né? E ele não encontrou o que ele buscava. Aí na tradição budista, ele ouviu falar que Buda teria o poder de curar também. Aí ele voltou para o Japão, né? E começou a aprender com o budismo, já que ele era cristão. Aí ele começou a visitar monastérios budistas, pesquisar com os budistas como que ele ia descobrir essa questão. Só que eles estavam muito preocupados em curar o espírito e não estavam preocupados em curar o corpo, né? Os monges budistas. Aí ele ficou meio assim. Aí ele encontrou um abade, né? Um monge zen. E esse monge zen tinha essa mesma preocupação de curar o corpo. E ele solicitou ser atendido nesse monastério para ele estudar. Aí ele conseguiu e foi estudar as escrituras budistas, os sutras, em busca da resposta de como curar. Ele estudou a tradução japonesa dessas escrituras durante anos, mas não encontrou a explicação que ele queria. Aí ele foi estudar chinês. Olha que homem que perseverou no que ele queria, né? Foi estudar chinês para ele estudar as escrituras originais, porque essas escrituras eram traduzidas, né? Estavam em japonês. Então ele queria ir lá na fonte do conhecimento para ele ver se ele encontrava essa resposta, que às vezes na tradução se perde, né? Estudou o sânscrito, que é uma antiga língua, para estudar as escrituras originais. Determinado ele, viu? Ao fim ele encontrou o que ele havia buscado. Nos ensinamentos de Buda, né, ele encontrou a fórmula e os símbolos sagrados com a descrição de como era usado por Buda. Só que não resolveu o problema dele, porque ele encontrou conhecimento, mas não tinha o poder. Ah, que bonito! Depois de, acho que ele ficou uns 7 anos estudando, essa busca dele durou. Ao final desses 7 anos de busca, ele ainda chegou nessa frustração. Aí, esse monge de abade aí, Zen, sugeriu para ele fazer uma meditação. E lá no Japão tem um monte muito famoso, né? O Kurama. E ele subiu nesse monte para meditar. Foi ele lá. Ele juntou 21 pedrinhas, colocou e sentou para meditar e jejuar durante 21 dias. Cada dia ele pegava uma pedrinha e tirava e ficou lá meditando e jejuando. Então vocês imaginam o nível de concentração, de amor, de busca, né, de empenho que ele colocou nisso. Esse é o Monte Kurama. Hoje em dia tem essas construções lá, né? No lugar que dizem que ele esteve. Dizem que lá no Monte Kurama
Se você buscar a secretaria, eles falam que nunca teve realmente uma comprovação que o SUS esteve lá. Mas o povo diz que foi, que ele foi, meditou. E aí no dia 21, ele já estava fraco, cansado, com fome. Ele sentiu uma luz vindo do céu, um raio de luz, que veio sobre ele, né? E aí ele teve até um desmaio, porque foi muito forte. Quando ele voltou a si, ele viu diante de si os símbolos que ele havia descoberto nos estudos de Buda, lá nas escrituras, né? Que era a chave das curas de Buda e de Jesus. Ele mentalizou os símbolos, gravou na memória, né? Porque ele já estava num estado de abertura do consciente, ele conseguiu memorizar isso tudo e teve uma experiência muito bacana, né? Quando ele saiu do transe, ele já não se sentiu tão cansado quando ele estava antes, porque 21 dias jejuando, né? Sem comer, sem beber direito, ele estava muito esgotado. Quando, depois que acabou aquele transe todo, ele se sentiu revigorado. E aí ele foi descer a montanha. Só que no meio do caminho ele tropeçou. Tropeçou e arrancou a unha do dedão. Aí naquele susto da dor, ele foi o quê? Qual que é a primeira coisa que a gente faz com a mão, né? Desde a época das cavernas, a gente sente dor, a primeira coisa que a gente faz com a mão. Olha o instinto que a mão cura. Ele colocou a mão. Instantaneamente, o sangue parou, a dor parou e começou o processo de cura. Não foi um milagre, mas foi uma experiência. Então ele começou a reparar aquilo e falou, mas que coisa estranha, né? E aí ele continuou. Ele foi curando as pessoas pelo caminho que ele encontrou, nessa descida do monte, e ficou um tempo lá. Antes dele começar a curar os mendigos, na história conta que ele parou numa casa, alguma coisa que tinha no meio do caminho, e pediu comida, pouso, né, pousada. E o cara lá, o dono da casa, falou com ele, olha, você espera uns minutos que eu vou providenciar comida pra você e tal. E a filha do cara já estava com uma dor de dente há 3 dias. Como enquanto ele estava sentado debaixo de uma árvore esperando, a moça contou pra ele que estava com uma dor de dente, o rosto estava muito inchado. Aí ele pediu licença para ela e fez a imposição de mãos com símbolos. E ele curou a moça. E depois ele ficou sabendo que o tal monge Zen, né, o abade lá, amigo dele, estava muito doente também, muito acamado, já era um idoso. Ele foi até o monge, voltou, fez um tratamento de alguns meses com o monge foi curado. E ele começou a perceber o que tinha acontecido com ele, que ele tinha conseguido a iniciação. Essa experiência que ele teve foi a iniciação dele no reiki. Então ele tinha conseguido acessar essa energia. E aí ele começou a fazer um trabalho social lá no Japão. Ele voltou para a cidade dele e começou a fazer um trabalho com os mendigos, né? As pessoas mais necessitadas, porque naquela época não tinha recurso, né? Não tinha INSS, não tinha um sistema de saúde público. Então ele começou a trabalhar com os mendigos e fazer toda uma cura. Quando eles estavam curados das doenças físicas e tudo, ele mandava os mendigos procurar emprego para mudar de vida, voltar para a sociedade. Só que depois de algum tempo ele percebeu que ele estava vendo rostos conhecidos de novo nas ruas. E aí ele ficou muito frustrado e foi perguntar por que eles estavam voltando para a rua. E os mendigos falavam com ele, é muito mais fácil ser mendigo do que ficar trabalhando duro para ganhar pouco dinheiro. Então ele percebeu que não bastava curar só o corpo, que a gente precisa também curar o espírito, curar a mente, curar o coração, né? E aí ele resolveu mudar o estilo de tratamento dele. Aí ele refletiu bastante e viu que ele tinha que mudar. Não é só o corpo que adoece, é a alma também. O corpo apenas reflete o que está acontecendo no íntimo do nosso ser. Já pararam para pensar isso? Por que eu estou doente? Quem que me adoeceu? Será que é Deus que mandou?
Deus bacana, hein? Não dá doença? Não é um Deus de amor, gente? Não é um Deus de perdão? A gente não considera Deus perfeito? Ele vai mandar doença para nós? Dor? Provação? Dificuldade? Não faz muito sentido, né? Aí vem o Cláudio e fala para nós: a responsabilidade é toda nossa. Olha que bacana. Difícil ouvir isso, né? Eu já quis matar o Cláudio um monte de vezes por causa disso. A responsabilidade é toda nossa. Isso é uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Eu tenho a responsabilidade do que acontece comigo, de bom ou de ruim. Quem me adoece sou eu mesma. Também quem me cura sou eu mesma. Tudo tem um lado bom, né? Então vamos refletir sobre isso. Todas as dificuldades que me trouxeram aqui hoje, fui eu que permiti ou busquei de alguma forma. Que bacana, hein? E agora? O primeiro passo é nosso. A gente já saiu de casa e veio pra cá, né? Graças a Deus. A gente não está em casa sendo vítima, né? O vitimismo é uma das piores doenças que existem no mundo. Pôr a culpa no outro é muito fácil. E além de fácil, é bom. Pensou? A culpa é do outro, ele tem que se virar. Agora, se a culpa é minha, eu que vou ter que buscar uma solução. Olha que difícil. Vou ter que me mover, vou ter que buscar conhecimento, vou ter que mudar de postura. Melhorou? Vou ter que mudar de vida, hein? Tomar decisão. Não é mesmo? Se o meu emprego está muito ruim, o que eu tenho que fazer? Procurar outro. Qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Buscar especialização, fazer curso, fazer um novo currículo, correr atrás, né? Se o meu casamento não está bom, o meu relacionamento não está bom, merece ter um esforço? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos mudar de postura, vamos dar um abraço a torcer, vamos pedir desculpa, vamos dar um abraço, né? Tem um caso muito bacana aqui, que uma vez um jovem de uns 27 anos mais ou menos me procurou aqui, e ele estava num relacionamento muito difícil com o pai. A mãe tinha falecido, ficaram só ele, o irmão e o pai começou a beber e afastou dos filhos um pouco, ficou muito fechado e tal, e ele estava revoltado. Aí a gente conversou com ele e falou: olha, seu pai está bebendo porque está triste, ele perdeu a companheira. E o que você está fazendo pelo seu pai? Não estou fazendo nada, ele é pai, ele tem que vir até mim, não sei o que, esbravejou. E a gente foi conversando com ele e a gente deu um para casa para ele, muito para casa. Chegar em casa e dar um abraço no pai. Não precisava falar nada, não precisava demonstrar nada, porque o homem tem uma dificuldade, abaixo o caso. O homem tem uma dificuldade de expressar. A gente já nasce expressando até demais, né? Pelos cotovelos. Mulher é uma facilidade. Então o homem tem essa dificuldade. Então a gente pediu que ele chegasse, simplesmente desse um abraço. Mas não é um abraço qualquer não. Um abraço de filho, que envolvesse o pai, apertasse muito e ficasse ali pelo menos um minutinho abraçando o pai. Quando ele retornou, esse menino chorava, que dava até dó, pingava no chão, de tanto efeito que esse abraço teve. Um único abraço. Mudou o relacionamento deles, mudou o clima familiar, mudou o pai, mudou os filhos, mudou tudo. Porque o pai estava se sentindo muito sozinho e abandonado, não conseguia falar, né? O homem tem essa mania de ter que ser forte, né? Pai, então, como é que ele ia mostrar para o filho que ele estava dando conta da solidão dele, né? Tinha medo de preocupar, de incomodar, mas aquele abraço quebrou barreiras. Não precisou de nenhuma palavra. O pai desmoronou, chorou e acabou se abrindo, e os dois recomeçaram uma amizade boa, né? Mudaram de hábitos. O pai diminuiu a bebida, passou a ficar mais em casa, eles se aproximaram mais, e à medida que o tempo foi passando, os dois foram mudando de vida, juntaram com o outro irmão, trouxeram ele também mais para perto, e hoje eles estão uma família super harmoniosa. O pai já arrumou uma outra namorada e está tudo tranquilo, por causa de um simples abraço. Então às vezes a gente reclama do relacionamento da gente,
e esquece de dar um passo na direção do outro e fica só reclamando o que eu não tenho, que eu queria e não tenho, mas também não dá, né? Então vamos pensar nisso aqui, ó. O corpo reflete o que está acontecendo no íntimo do nosso ser. Se eu não estou feliz, provavelmente eu vou adoecer o meu corpo, né? Então vamos cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual. Aí ele lá meditando. Corrente do Reiki e a sua expansão. Depois, né, ele fundou uma escola, uma clínica para ele começar a atender os pacientes dele. E aí ele formou o Hayashi, né? Shujiro Hayashi como mestre também. E o Hayashi foi que fez a formulação, a primeira organização do Reiki. Em 1925, ele era oficial da Marinha Japonesa e ele foi um discípulo muito importante, porque ele criou a primeira clínica em Tóquio, sistematizou o Reiki, aprimorou a técnica para o uso clínico, né? Então ele ajudou muito o Sui, Dr. Hayashi. Depois, em 1935, uma baiana chamada Takata viajou para o Japão para realizar uma cerimônia em homenagem ao marido que tinha falecido. Eles tinham esses hábitos lá, né? E ela sofria de dores abdominais e cálculos biliares. Então ela se internou no hospital japonês e ia ter que fazer uma cirurgia. E um dia antes da cirurgia, aquela vozinha interna que a gente chama de intuição diz para ela que ela não precisava operar. E os orientais, ao contrário de nós ocidentais, eles ouvem muita intuição, eles têm muita confiança e muita fé na energia divina que a gente tem dentro da gente. Ela conversou com o médico dela e perguntou se não tinha um outro jeito. E esse médico, através de uma sobrinha, encaminhou ela para essa clínica, né, de Reiki para ela se tratar. Aí ela ficou lá alguns meses, acho que uns 4 meses de aplicações diárias, aplicadas por vários discípulos, né, de Usui e o Hayashi. E ela se curou. Ela ficou tão encantada com essa cura que ela resolveu aprender o Reiki e ficou 2 anos lá no Japão aprendendo a técnica, né? Hoje em dia tem gente que faz curso de Reiki no final de semana. Eu já vi, a gente faz módulo por módulo, né? Mas eu já vi casos de pessoas fazerem todos os módulos no final de semana só. Eu não acredito muito nisso porque a vibração da energia ela é muito forte. E ela mexe muito com a gente. Então quando você faz a primeira iniciação, a iniciação do Reiki 1, você passa 21 dias sentindo a vibração dessa iniciação. É uma limpeza muito forte, né? Tem pessoas que às vezes primeiro sentem um mal-estar, porque está limpando, né? Para depois sentir o bem-estar. E quando é muito rápido toda essa energia, eu penso que o professor deve ser muito forte, né? Não tem essa necessidade. E ela foi muito importante, essa dedicação da Takata, que ela foi até nomeada como sucessora do Hayashi. E foi ela que tornou-se, em 1938 ela se tornou mestre e começou a divulgar o Reiki no Ocidente. Fundou a Associação Internacional de Reiki e é tida como a grande propagadora do Reiki aqui no Ocidente. Ela foi designada como sucessora de Hayashi. Tá aí, Takata. Ela é muito respeitada, viu? Uma mestre muito amorosa. Muito amorosa. Como ele se tornou um monge, né, para estudar tudo que ele queria, ele vivia dentro dos preceitos da filosofia budista. Após descobrir os caminhos que o levavam ao Reiki, ele estabeleceu 5 princípios para as pessoas seguirem, para ficar mais fácil um direcionamento, né, para as pessoas conseguirem elevar o padrão vibratório. Eles podem ser vistos como uma filosofia de vida que usa o usufrui do Reiki.